Pessoal, boa noite. Meu nome é Juliana Carvalho, sou coordenadora financeira da FEAGRE e estou aqui hoje para mediar as palestras que irão acontecer às 18 e às 19h30. O Murilo vai estar falando um pouquinho, eu estudo no Instituto Federal Goiano, no campus Urutaí, e a gente vai estar fazendo as perguntas, anotando as perguntas de vocês e fazendo ao final da palestra. Então, depois que o chat abrir, vocês podem estar enviando, só ao final que o professor vai estar respondendo. Pode ir? Boa noite, pessoal. Meu nome é Murilo, sou estudante de Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Paraná, campus avançado de Jandaia do Sul e terceiro suplente da FEAGRE. E vamos iniciar o nosso terceiro dia de palestras do 33º CONEAGRE. A primeira palestra do dia tem como tema a pós-colheita e beneficiamento, com o Luiz César da Silva, que é doutor, mestre e graduado em Engenharia Agrícola. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, especificamente na área de armazenagem e processamento de produtos agrícolas. Também atua no Centro Nacional de Treinamento em Armazenagem como instrutor e consultor técnico. Recentemente criou o grupo de estudos de armazenamento e processamento de produtos agrícolas, sendo o atual coordenador. Agradecemos a presença de todos e passo a palavra para o palestrante. Boa noite a todos. Então, primeiramente, gostaria de agradecer, né, a comissão organizadora, aqui representada pelo Murilo Henrique e a Juliana, né? Então, nós vamos fazer uma exposição aí sobre o tema pós-colheita e beneficiamento, perfeito? Então, eu vou compartilhar a nossa tela aqui para a gente dar início à nossa exposição. Perfeito, pessoal, já está, a nossa apresentação já está no ar aí? Só dá uma confirmada para mim, Juliana. Sim? Muito bom. Sim. Então, vamos começar. Então, como eu já disse, né, a gente agradece a comissão organizadora, né? Então, o tema que foi indicado para nós é a pós-colheita e beneficiamento de grãos. A pós-colheita e beneficiamento de grãos. Só um pouquinho aqui que eu estou meio... Bom, então aqui, como o pessoal disse, né, meu nome é Luiz César, sou engenheiro agrícola, né, eu formei em 1985, né, e desde 86, né, eu comecei a atuar como professor. Eu comecei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel. Depois eu fui para o Espírito Santo, na Universidade Federal do Espírito Santo, e agora estou aqui na Universidade Federal de Viçosa, né? Bom, então nós vamos falar hoje sobre a pós-colheita, né? Então, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de chamar aqui alguns conceitos, né? Então, o primeiro deles é qual que é a competência dos engenheiros, né? Então, aí como vocês estão vendo pela resolução do CONFIA, né? Então, cabe ao engenheiro aplicar conhecimentos de matemática, conhecimento científico e tecnológico, instrumentais à engenharia, conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos, avaliar criticamente a operação e manutenção do sistema, o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental, a viabilidade econômica de projetos de engenharia. Então, eu quero fazer uma abordagem para vocês sobre a pós-colheita, né, e beneficiamento sobre a ótica de engenharia. Então, aí a gente tem as atividades profissionais, né, que o CONFIA atribuiu ao engenheiro agrícola, né, hoje engenheiro agrícola e ambiental, também os engenheiros de agrossistema, né. Então, nessa resolução é dito lá, né, compete ao engenheiro agrícola o desempenho das atividades de 1 a 18, artigo tal da resolução do CONFIA, que aborda tudo que todos os engenheiros fazem, né, referente à aplicação de conhecimentos tecnológicos para a solução de problemas relacionados à produção agrícola. Então, esses problemas envolvem a área de energia, transporte, sistemas estruturais, construções, eletrificação, e tem a área de processamento e armazenamento de produtos agrícolas. Então, a engenharia agrícola, né, nos anos 70, ela foi concebida para ser
o engenheiro que prestasse soluções nessas áreas, né? E hoje a gente fala que o engenheiro agrícola ambiental, o engenheiro de biossistema, é o engenheiro do agronegócio. Então, a gente tem que ver essas áreas, né, com o olho de engenheiro. Bom, então, antes da gente entrar em pós-colheita e beneficiamento, né, nós vamos falar aqui quais são os desafios do agronegócio brasileiro, né? Então, esses desafios, né, hoje nós temos um comércio globalizado e nesse comércio, né, tem muita concorrência. E essa concorrência, né, ela estabelece por meta que nós devemos atender padrões de qualidade física, sanitária e nutricional de matérias-primas agroalimentares e produtos. O que a gente quer dizer com isso? Hoje a gente tem, principalmente, por exemplo, o mercado europeu, que é um mercado muito exigente em termos de qualidade de alimentos. Então, o nosso consumidor final, ele está à busca de produto que apresente qualidade física, que é um bom aspecto, uma boa cor, uma boa apresentação, sanitária, né, que não seja um produto que tenha algum contaminante, quer ele químico, biológico, né? E outra coisa muito importante que o nosso consumidor tem hoje é um maior conceito, né, da parte nutricional. Então, quando, né, da compra de um alimento, tem essa ótica também nutricional. Então, para o agronegócio surgem alguns desafios, né? Primeiro, otimizar fluxos operacionais, porque hoje a gente trabalha com grandes produções, então a gente tem que otimizar os fluxos, né? Quando a gente fala fluxos operacionais, nós estamos falando de logística, nós estamos falando de consumo de energia, nós estamos falando de redução de perdas, né? Eliminar atividades que não agregam valor à produção, tem em consonância com o primeiro aqui, reduzir custos e prazos de entrega, né? Então, quando a gente trabalha com comércio internacional, um dia de atraso de um navio no porto, né, isso gera um custo, né, não só monetário, mas também um custo quanto à imagem do país que entregou uma entrega, alguma coisa nessas questões, né. Aprimorar informações, né, então, como que a nossa cadeia produtiva está organizada, quem são os elementos. Hoje o cara quer saber de onde que vem o produto, então o consumidor ele passou a ficar mais exigente, né? E aí o nosso agronegócio tem que ofertar produtos de qualidade. E outra questão que vem hoje é garantir a rastreabilidade, né? Então, na área de café, né, nós exportamos muito café para a Alemanha, então hoje a Alemanha é o país que tem o maior parque de torrefação de café. Então eles compram o café do Brasil para ser beneficiado, mas aí eles querem ter essa garantia de rastreabilidade, né, de onde que aquele produto veio, quais foram os insumos que foram utilizados na produção, como que ele foi secado, então tudo isso é buscado. Então, essa questão, né, que o agronegócio tem que garantir a rastreabilidade. Quando eu falo agronegócio, pessoal, não vamos pensar em grandes empresas, né? A gente, por exemplo, os produtores de fruta, né, de mamão no Espírito Santo, são pequenos produtores, e eles têm que ter uma cadeia, têm que garantir rastreabilidade para entregar esse produto, né, que hoje é exportado para o mercado europeu. Então, são preocupações não só de pequenos produtores, como de grandes produtores. Bom, então o agronegócio nosso, ele tem esses desafios, né? Organizar as cadeias produtivas e organizar os sistemas logísticos, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, do que seja a cadeia produtiva. Então, aqui nós pegamos um conceito, né, divulgado pela Embrapa. Então, aqui nós temos que a cadeia produtiva tem como elos, né, os fornecedores de insumos, os agricultores, os processadores, comerciantes, os comerciantes a nível atacadista, a nível varejista e o mercado consumidor. E aqui vocês estão vendo duas setas, né? A seta em azul representa a movimentação de mercadoria e a seta em verde representa o fluxo de capital.
Então, esses fornecedores de insumos, né? Aqui a gente está falando de defensivos agrícolas, sementes, combustível, né? Tudo que é insumo aplicado à produção. E aqui o próximo elo é os agricultores, né? Aí vem cultivo de soja, cultivo de milho, a questão das cadeias, a produção de animais. Então, tudo isso, né, vem aqui com esses agricultores, né, onde nós temos sistemas produtivos, que são as propriedades, com diferentes configurações. Aí nós temos aqui a questão dos processadores. Então, aqui os processadores já começam a aparecer o engenheiro agrícola, né? O engenheiro agrícola ambiental e o engenheiro de bioprocesso, porque aqui a gente começa a falar no pré-processamento, no beneficiamento e na transformação. Então, quando a gente fala de grãos, né, o pré-processamento ele concentra a questão da recepção, limpeza, secagem, o armazenamento e a expedição. Então, eu tenho o arroz, ele é recebido em casca, ele é limpo, ele é seco, né? E fica aguardando o momento de ser processado. E aí nós temos mais dois elos aqui dentro, que é o beneficiamento e a indústria de transformação, né? Então, o beneficiamento é aquela questão, por exemplo, o arroz está em casca, ele vai ser descascado, polido e vai à mesa do consumidor. Então, é o beneficiamento. O amendoim, ele é descascado, empacotado, selecionado, empacotado, beneficiamento. Já na indústria de transformação, nós vamos pegar, por exemplo, o trigo, né? O trigo passaria pelo pré-processamento, que é lá nas nossas unidades armazenadoras, onde ele seria recebido, limpo, seco e armazenado. Beneficiamento, ele é moído, né? Aí a gente tem os diferentes traços, né, de farinha de trigo para diferentes setores, né, da panificação. E na indústria de transformação, esse trigo vai dar origem aos produtos panificados, né? Então, a indústria da transformação. Então, nesse campo aí, surge oportunidade de trabalho, né, para diferentes profissionais, como nós, os engenheiros agrícolas, né, engenheiro agrícola ambiental, engenheiros de biossistema, os colegas da engenharia de alimentos, né, os colegas até da engenharia química, né, se a gente pensar, por exemplo, na produção de óleos e derivados de soja, de outras oleaginosas, né? Aí nós temos os comerciantes, né, as grandes redes atacadistas, né, que vai pegar esse produto e chegar até o varejista, que vai chegar lá na gôndola do supermercado, né? Então, esse grande atacadista aqui pode ser uma multinacional aí da área de grãos, né, tipo um ADM. Então, nós temos grandes atacadistas, né? Aí vai depender do produto que a gente está distribuindo. E aqui vocês estão vendo, né, que a nossa cadeia produtiva, ela está envolta em dois ambientes. Nós temos aqui um ambiente institucional. Esse ambiente institucional, né, tudo que é leis, normas, resoluções, padrões de comercialização, está estipulado no ambiente institucional. Por exemplo, na hora que nós vamos comercializar soja, aí tem aquele padrão, as normas de classificação de soja. Então, aquilo ali é baixado pelo Ministério da Agricultura. Então, isso tudo estabelecido pelo ambiente institucional. Quando a gente contrata, né, o pessoal que vai fazer essa cadeia produtiva rodar, nós vamos observar as leis trabalhistas, né? O funcionário trabalhando, ele tem que trabalhar com os EPIs e tal. Então, tudo isso é um ambiente institucional que estabelece. Nós temos aqui um ambiente organizacional. Então, o ambiente organizacional, nós temos aqui órgãos do governo, Ministério da Agricultura, as secretarias da Agricultura estaduais, as instituições de crédito, que são os bancos, né, que vão fomentar financiamento para a produção. Nós temos aqui as empresas de pesquisa, né, temos Embrapa, temos as empresas a nível estadual, né, igual aqui em Minas, nós temos a EPAMIG,
no Espírito Santo, em Caperna, em Santa Catarina, a Epagre, né, cada estado com a sua agência de pesquisa. Entram também as universidades. E aqui, quando a gente está falando em rastreabilidade, né, hoje aparecem as agências credenciadoras. Então, por exemplo, eu tenho uma cadeia produtiva de produtos orgânicos. Quem é que vai fazer o credenciamento que realmente a nossa cadeia produtiva refere-se a produtos orgânicos? Então, aí aparecem as agências credenciadoras, né? Então, eu estava falando aquele caso da exportação de café para a Alemanha, né? Então, dependendo da empresa, ela exige que eu tenha a minha cadeia produtiva credenciada. Então, vêm os inspetores, fazem as inspeções para ver se realmente aquele elo da cadeia produtiva, né, aquele produtor, ele está respeitando as normas que garantam o credenciamento dele. Tá? Bom, cadeias produtivas, por que é importante para nós, como profissional, né, a gente conhecer o conceito de cadeia produtiva? Primeiro, a gente consegue visualizar a cadeia de forma integral, né? Então, você sabe de onde que a sua matéria-prima vem e você sabe para onde o seu produto acabado vai e quais são as exigências do consumidor final para que você, então, identifique debilidades na sua cadeia produtiva e busque potencializar a sua cadeia produtiva, né? Motivar a cooperação técnica, né? Então, a partir do momento da exigência do consumidor final, você vai buscar a melhorar o seu produto e para a melhoria desse produto, muitas das vezes a empresa que recebe o produto, ela tem que fazer uma cooperação técnica, né? Então, por exemplo, na área de leite é muito comum isso, né? Eu tenho um grande laticínio e eu começo a passar conceitos técnicos, né, aos meus fornecedores para me obter matéria-prima de qualidade, tá? E aí a gente consegue, através da visualização da cadeia produtiva, identificar gargalos, o que está reprimindo a nossa produção, detectar elementos faltantes, né? Então, por exemplo, nós hoje estamos entregando um produto in natura. Será que não seria legal instalar uma unidade de beneficiamento, né? Tem um exemplo clássico lá do Rio Grande do Sul, eu não lembro qual região, tinha um assentamento agrícola, o pessoal passou a produzir arroz. Aí ele colhia o arroz e entregava o arroz para ser armazenado em outro local. Aí o pessoal, não, vamos construir a nossa unidade armazenadora. Daí a pouco eles já começaram a beneficiar o arroz. Então, ao invés de entregar o arroz em casca, né, vamos entregar o arroz beneficiado. Então, foram identificados os gargalos, os elementos faltantes e foi complementando, né? Certificar fatores condicionantes de competitividade. Então, nesse setor, né, do agronegócio, a competitividade é alta, né? E para vencer essa competitividade, você tem que conhecer o seu produto, saber onde que está tendo os gargalos, para então procurar aprimorar a qualidade. Então, quando a gente fala de pós-colheita, né, a gente tem que ter esse conceito de cadeia produtiva, de onde vem, para onde vai, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso produto. Então, aqui, eu estou dando um exemplo bem na área de grãos, né, que é a área que eu trabalho. Nós temos aqui exemplos de cadeias produtivas, né? Então, eu tenho uma cadeia produtiva dedicada. O que é uma cadeia produtiva dedicada? Vocês estão vendo aqui que eu tenho a indústria de transformação, eu tenho beneficiamento, eu tenho pré-beneficiamento e tenho lá os produtores. Então, na cadeia produtiva tipo dedicada, nós vamos fazer contratos, tá certo? De tal forma que o produtor, ele tem um contrato de passar para o pré-beneficiamento, que pode ser uma cooperativa agrícola ou uma holding, né? Que tem contrato para entregar esse produto ao beneficiamento e à indústria de transformação. Então, por exemplo, no interior do Paraná, hoje, nós temos muitas cooperativas, né? Que ela tem internamente, vamos supor lá, a Copavel lá em Cascavel, ela tem o pré-beneficiamento, ela tem beneficiamento e tem indústria de transformação.
Por exemplo, o milho que chega na Copavel, ele é beneficiado e transforma em ração. Essa ração vai para a suinocultura, esse suíno ele vem para a indústria de transformação, né, que é o abate, e vai sair um produto aqui acabado, né? Então, isso aqui que a gente chama de cadeia produtiva dedicada. Por outro lado, o elo, né, na cooperação fornece insumo, fornece tecnologias. É bem característico das cooperativas agrícolas, né, espalhadas pelo nosso Brasil. E nós temos aqui o caso da cadeia produtiva, né, tipo integração horizontal. Então, já são grandes produtores, grandes indústrias, grandes players, né, do pré-beneficiamento, do beneficiamento. Então, por exemplo, você tem um produtor que ele mesmo adquire tecnologia. Quando eu falo tecnologia, são sementes de qualidade, uso de ferramentas de agricultura de precisão, o técnico que assessora, né, os insumos aqui, o adubo, semente. Então, ele tem bala na agulha, ele consegue produzir, ele vai escolher para quem que ele vai entregar a produção dele. E, por outro lado, o elo aqui do pré-beneficiamento, ele tem liberdade de negociar a passagem do produto à frente. Então, essas aí são exemplos de cadeias produtivas, né? A gente está falando de grãos, né? Mas, por exemplo, tem uma cadeia produtiva de plantas medicinais e aromáticas. A gente pode ter essas configurações, né? A dedicada e a horizontal. Tá? Então, eu estou produzindo plantas medicinais para uma grande indústria farmacêutica. De repente, posso estabelecer uma cadeia produtiva dedicada. Eles me fornecem insumo, me fornecem assistência técnica e, por outro lado, eu tenho comprometimento de dar preferência na hora da comercialização a essa indústria, tá? Bom, então aqui, pessoal, quando a gente fala de engenharia agrícola e ambiental, né, e aí os nossos colegas da engenharia de biossistema também, nós como engenheiros, né, então aqui nós temos o sistema agroindustrial, né, então aqui o que nós temos? Nós temos aqui a cadeia produtiva de produtos de origem vegetal, que muitas das vezes vai me dar matéria-prima, milho, soja, trigo, que vai para uma agroindústria, né? Quando eu falo agroindústria aqui, nós estamos com beneficiamento e com a indústria de transformação, tá? Até chegar ao produto acabado. As cadeias produtivas de produtos de origem vegetal. Então, normalmente, uma grande cadeia produtiva de origem animal, ela precisa de uma grande cadeia produtiva de origem vegetal. Prova disso, né, que as grandes empresas produtoras de carne geralmente se alocam em regiões grandes produtoras de milho, de soja, né? Por exemplo, lá no Paraná, né, o destaque, né, aonde que está lá a Sadia, aonde que está a Copavel, está a Frimeza, todos são locais com alta produção de grãos. E hoje, essas empresas, né, por exemplo, lá, me esqueci lá em Rio Verde, a gente esqueci, uma grande empresa aí na área de produção de carne, né, deslocando, onde tem produção, cadeias produtivas, né, relacionadas a grãos, geralmente se instalam grandes cadeias produtivas de origem animal. E aí chega a matéria-prima, a ave, o suíno, né, o bovino, que vai para a indústria de transformação. Nós vamos ter aqui os diferentes tipos de carne, de produtos e derivados dessa forma, né? Aqui, para essa cadeia produtiva rodar, nós precisamos aí de recursos hídricos, né? Sem água não tem movimento. Então, por exemplo, um frango hoje, para ser processado, a gente gasta aí cerca de 30 litros de água, né, para um frango, né? Recursos ambientais, aí geralmente eu pergunto para os alunos, qual o recurso ambiental, né? Né? Então, por exemplo, na área nossa lá, secagens, a gente não faz secagem sem ar. Então, é um recurso ambiental que a gente faz uso frequente, né? E outros, né, recursos edafológicos, né, relacionados à interação aí, solo, água, planta, né?
recursos financeiros, energéticos, né? Esse sistema precisa de energia térmica, precisa de energia elétrica para rodar. E recursos humanos nos diferentes níveis, né? Aí entram os nossos profissionais da engenharia agrícola ambiental e a engenharia de biossistema, né? Como outros colegas também, né? Da engenharia de alimentos, né? Vários profissionais que trabalham aí na área de produção de alimentos. Bom, com relação ao sistema logístico, né? Então, o sistema logístico relacionado a pós-colheita e beneficiamento, né? Então, o que é o sistema logístico? O que é a logística, né? Logística é o conjunto de métodos de controle contábil, tributário, financeiro e operacional dos fluxos de matéria-prima e produtos acabados, desde o ponto de fornecimento até os pontos consumidores, o que envolve, né, estruturas de armazenagens, plantas, né, os nossos colegas da engenharia de produção gostam muito dessa palavra, né, plantas, né, e nós muitas das vezes chamamos de infraestrutura, né, infraestrutura de pré-beneficiamento, beneficiamento e transformações. As estações de transbordo, os modais de transporte, os meios de comunicação. Então, com esse conceito aí, a gente quer mostrar o seguinte: a logística, né, ela movimenta a parte física, né, que é movimentação de matéria-prima, movimentação de produto acabado, mas para que isso aconteça, eu tenho que ter controle contábil. O que é controle contábil? Para mim entregar um produto, alguém tem que pagar, alguém tem que comprar. Então, tem que ter controle contábil, controle tributário, né? Infelizmente, aí no Brasil, a gente fala do tal do custo Brasil, né? Os impostos a serem pagos. Controle financeiro, né? A nossa empresa, para rodar aqui no agronegócio, a gente faz empréstimos, a gente faz aplicações, a parte financeira. Entre a parte operacional. Então, a parte operacional, né, ela está muito relacionada aqui aos modais de transporte para fazer o recebimento da matéria-prima, a distribuição, os meios de comunicação, né, dentro do sistema de logística. Então, por exemplo, a partir do momento que é feita uma venda, né, essa venda começa a colocar a nossa cadeia produtiva em movimento. Então, por exemplo, nós vendemos lá uma partida de frango, né? Uma partida de frango, né? Aí vai rodando todo o sistema da cadeia produtiva até chegar no ovo, que vai gerar o franguinho, que vai ser engordado, que precisa de ração, ração precisa de milho, de soja, tudo isso, né, vai fazer o nosso sistema rodar. E aí sempre vem aquela pergunta, né? O que vem primeiro, a cadeia produtiva ou a logística, né? Então, cadeia produtiva sem logística não roda, né? E, por outro lado, logística simplesmente sem uma cadeia produtiva organizada, a gente não tem como movimentar a nossa produção. Então, muitas das vezes, né, a gente fica muito preocupado em produzir, mas além de ter a preocupação de produzir, você tem que pensar na logística, né? Para quem que eu vou vender, quem que vai consumir o meu produto, né? Então, tudo isso casa esses conceitos aqui de cadeia produtiva e de logística. Bom, então eu fiz essa introdução, né, para falar da questão da pós-colheita e do beneficiamento. Então, a gente não só ficar preocupado com as operações do pós-colheita, com as operações do beneficiamento, né? E vocês vejam aí que para nós, engenheiros agrícolas, esse conceito vai mais longo, né? Então, a gente geralmente fala em processamento e armazenamento de produtos agrícolas. Então, eu vou fazer uma abordagem aqui sobre processamento e armazenamento de produtos agrícolas, né? Então, quando a gente fala em processamento, aí o que é o produto agrícola, né? Então, normalmente, o produto agrícola, nós temos o produto agrícola de origem vegetal e o produto agrícola de origem animal. Aqui no Brasil, nós, engenheiros agrícolas, né, a engenharia agrícola do Brasil, ela ficou muito voltada para os produtos de origem vegetal. Mas vocês viram que lá, na atribuição do CREA,
não está especificado que engenheiro agrícola só deve dedicar ao processamento de produtos de origem vegetal, né? A gente também, a nossa academia, devia estar voltada para o processamento de origem animal. Não que a gente viesse a estudar processamento de carne, derivados, pescado, porque se nós temos nossos amigos engenheiros de alimentos e outros mais. Mas uma coisa que a gente nota é a questão da aplicação da engenharia aqui para o desenho das estruturas, né? Então, por exemplo, como que é o projeto de um abatedouro, né? Isso aí poderia muito bem ser tratado dentro dos cursos de engenharia agrícola, né? A nossa atuação na área de produtos de origem animal, né? Hoje a gente observa um espaço, né? A gente vê vários outros engenheiros atuando aqui e muitas das vezes não teria a qualificação que a gente tem, por exemplo, que com conhecimento lá na área de construções rurais, estender também para um projeto de laticínios, né? Não é algo complicado. Mas a gente concentra bastante aqui na questão dos produtos de origem vegetal. Então, dependendo das universidades que nós temos, né, cada uma delas, né, acabam se especializando em uma determinada área, né? Então, aí está o processamento de hortaliças, frutas, grãos, sementes, plantas medicinais, escrevi medicinais 2 vezes, plantas medicinais, aromáticas e condimentares, né? Então, cada uma dessas instituições acaba. Então, por exemplo, aqui em Viçosa, né, a Universidade de Viçosa, a gente atua na área de grãos, e hoje nós já temos dentro do nosso departamento colegas trabalhando com plantas medicinais, aromáticas e condimentares, né? Aí, dependendo da região, a universidade, né, o curso de engenharia se volta mais para frutas, mais para hortaliças, isso aí vai bem de encontro à estruturação da região. Bom, então, quando a gente fala em processamento de produtos agrícolas, né, aí nós temos aqui essa função, né, e essa função, ela está descrita da seguinte forma, né, como que a gente vai fazer a escolha da tecnologia de processamento? Então, a escolha da tecnologia de processamento, ela depende da natureza da matéria-prima, né? Nós estamos secando grão, a gente está secando plantas medicinais, nós estamos secando frutas, né? Então, para cada uma dessas questões, a gente tem que responder. Os agentes de deterioração envolvidos. Então, por exemplo, lá no caso de grãos, por que a gente faz secagem? A gente quer reduzir a quantidade de água no produto, reduzir a atividade de água, ou que seja a disponibilidade de água para que não haja desenvolvimento de fungos. Então, a gente faz secagem, o agente deteriorante que a gente tem foco, no caso de grãos, é fungos, né? Por quanto tempo que esse produto vai ficar armazenado, né? E o custo. Seria muito legal a gente pegar a produção de grãos no Brasil e fazer refrigeração, né? Que eu teria a melhor preservação das qualidades físicas e nutricionais do produto. Mas isso aí, custo. Então, de repente, nós vamos usar secagem, que apesar de não ser uma tecnologia tão barata, né, mas acaba tendo um menor custo do que manter a nossa produção sob refrigeração. Por quê? Refrigeração demanda energia elétrica. Energia elétrica é um insumo caro, né, nessa questão da produção. Bom, então aqui no processamento de produtos agrícolas, né, a gente pode usar de várias tecnologias, né? Então, nós temos as tecnologias relacionadas à asepsia, o uso do calor, o uso do frio. Quando a gente fala em asepsia, né, a produzir, vocês lembram lá aquela questão que a gente está falando sanitário, né? Então, ter produtos com baixa carga microbiológica, né? Então, aqui, quando a gente fala de asepsia, limpeza e sanitização do ambiente agroindustrial, limpeza da matéria-prima. Então, a gente está recebendo o grão, né? Então, esse grão, eu estou dando exemplo de grãos, mas poderia ser qualquer outro produto. Ele vai ser limpo, né? Removidos os materiais estranhos para ele ser processado, né?
a sanitização do ambiente agroindustrial. Então, por exemplo, a questão do controle de pragas nas unidades armazenadoras, né, nem só para que as pragas não venham a consumir o nosso produto, mas a sanitização, ela dá uma conotação que aquele produto foi produzido sob higiene. Para vocês terem ideia, tem importador hoje que já pede análises, né, de contaminação de grãos em moedas, tá? Então, coliformes fecais em moedas. Então, você está produzindo alimento, você tem que produzir, né, questão de asepsia. Se você está trabalhando com plantas medicinais, se você está trabalhando aqui com hortaliças, né, vem toda essa questão da asepsia. O uso das tecnologias, do calor, né? Então, dependendo do produto, a gente trabalha com pasteurização, a gente trabalha com branqueamento, né? Aí, no caso do processamento mínimo, como que a gente fixa a cor do produto, né? Então, por exemplo, no mercado americano, tradicionalmente, a gente faz congelamento das hortaliças, né? E lá no congelamento das hortaliças, um tratamento que a gente usa é o branqueamento, né? Que é aquele choque térmico, que a gente inativa determinadas enzimas, que não vai, que de tal forma que a cor do material não seja alterada, né? Aí nós temos a pertização, que é a questão dos produtos enlatados, a esterilização, né, que a gente tem um caso clássico aí do leite, né, que é esterilizar, depois é colocado naquela embalagem, mas a gente pode falar em esterilização aqui de sucos, né, então uma vez o produto esterilizado, ele pode ser armazenado naquela caixa, né, com aquele invólucro, né, que protege o produto por longo período de tempo, né. E bastante utilizada aqui na área de engenharia, né, a secagem e a desidratação, né, os colegas da engenharia de alimentos, né, quando a gente fala de frutas, hortaliças, desidratação, secagem, quando a gente fala de grãos, né. A questão do uso do frio, né, a questão do resfriamento e do congelamento, o congelamento, né, a gente está tanto no processamento de produtos de origem animal e vegetal, então, geralmente lá, igual eu falei, no mercado americano, né, a gente, no processamento de olerícolas, né, e esse produto, depois de processado, ele vai ser congelado e colocado no mercado, né. O resfriamento, exemplo aqui no caso de frutas, né, como maçã, no caso também de grãos, né, a gente não vai usar especificamente o resfriamento para grãos, mas no caso da semente, então a semente vai ser recebida do campo, ela vai ser limpa, ela vai passar pelo processo de secagem e durante o armazenamento eu vou fazer um armazenamento sobre refrigeração, né? Refrigeração é quando a gente trabalha com temperaturas aí de menos 1,5 graus Celsius até 10 graus Celsius. Aí no resfriamento, na refrigeração, cada produto responde de uma forma diferente, né? Então, por isso, a importância dos conhecimentos de fisiologia vegetal, para mim, aplicar a técnica de refrigeração. Vou refrigerar o quê? Maçã. Eu vou refrigerar outro tipo de produto, né? Maçã, banana. Então, cada produto comporta diferentemente na refrigeração. Aí a importância dos conhecimentos de pós-colheita e beneficiamento de caracterização dos produtos, né? E aí, quando a gente fala caracterização do produto, né? Aí vem a engenharia, né? Eu quero saber calor específico, calor latente, vaporização, dimensões, tudo aquilo que a gente estuda em propriedades físicas dos materiais biológicos. Bom, e aí vem a questão do armazenamento. Então, nós falamos um pouco do processamento, vou falar do armazenamento, né? Então, o armazenamento, a gente trata o armazenamento aqui como um serviço de logística, né? Por que é um serviço de logística? O armazenamento, ele agrega dois importantes valores à nossa produção, que é disponibilizar o produto ao longo do tempo e no local que eu desejo. Então, isso é tratado como um serviço de logística. Então, esse serviço de logística é aplicado ao armazenamento de hortaliças, de frutas, de grãos, de sementes e outros produtos. Bom, e esse serviço de logística,
ele está fundamentado em 3 estratégias. Então, vocês estão vendo aqui estratégias de estoque, estratégias de localização, estratégia de transporte. Então, quando a gente fala estratégia de localização, então, quando lá no início do projeto, né, nós vamos decidir qual que é o melhor local para mim implantar a minha unidade armazenadora, uma unidade de processamento de frutas, então aqui localização, então próximo dos centros produtores, mas que tenha facilidade de escoamento. E aí também entra a questão do planejamento de rotas, né? Então, hoje a gente tem tecnologias, né, para planejamento de rotas, para ver qual que são os caminhos mais curtos, como que a gente executa isso no menor período de tempo. Então, por exemplo, no projeto de unidades armazenadoras, eu posso projetar tamanho de filas, né? Porque o tamanho de fila está relacionado ao quê? O produtor, quantos minutos que ele pode ter o produto, ele pode ter o caminhão preso na fila, né, que vai atrasar a colheita. Então, isso aqui merece estudo de planejamento. Então, hoje a gente tem técnicas de modelagem e simulação de tamanhos de fila, tempo de permanência. Então, esse planejamento ele acontece não só quando do projeto da nossa unidade de processamento, quer ela seja hortaliças, frutas, grãos, sementes, etc., né? Como também no dia a dia, né, da operação. Então, esse planejamento de rotas, né, uma grande unidade armazenadora, chegou o momento de expedir a produção, quais são as rotas que a gente vai escolher para colocar o nosso produto no porto Y, né? Então, tudo isso aqui vem na questão lá que eu estava falando para vocês, dos estudos de logística. Aí vem a estratégia de transportes, né? Os fundamentos de transporte. Qual tipo de modal nós vamos utilizar? Hidroviário, marítimo, nós vamos utilizar transporte rodoviário. A nossa empresa, né, ela vai ter frota própria, ou nós vamos terceirizar decisões de transporte, porque, como eu falei, 2 importantes valores a ser agregados: disponibilidade ao longo do tempo e no local que o consumidor deseja. As estratégias de estoques, né? Então, nas estratégias de estoque, previsão entra tanto no projeto da unidade de processamento de hortaliças, frutas, grãos, né, como também durante o dia a dia operacional. Então, no dia a dia operacional, eu tenho na minha unidade de processamento quanto que eu vou receber, que época que vai ser, porque para isso eu preciso de comprar lenha, eu preciso de fazer o contrato com a fornecedora de energia elétrica para saber lá qual o enquadramento de tarifa. Então, eu faço isso tudo em cima da previsão do que eu vou receber. A tecnologia de processamento, né? Eu vou processar o quê? Vou processar frutas, grãos, sementes, então eu tenho que adotar a tecnologia certa do processamento e a tecnologia de armazenamento. Decisões de estoques, né? Então, por exemplo, uma grande unidade armazenadora, eu não escolhei toda a safra do ano passado e já está chegando a nova safra. Então, como que eu vou fazer as decisões de estoques, né? Em cima da previsão, como que a gente vai fazer a questão da compra de insumos, né? Comprar lenha, comprar defensivos para tratar o produto. Então, tudo isso, né, está aqui relacionado. Para mim prestar esse serviço de armazenamento, nós temos que ter planejamento nessas estratégias. E por trás disso aqui, pessoal, tem modelagem e simulação, programação linear, tem inúmeras ferramentas que vão poder ser utilizadas. Então, como a gente fala, né, o engenheiro agrícola ambiental, o engenheiro de biossistema é o engenheiro do agronegócio. Então, a gente tem que tratar essas questões com ferramentais de estatísticas, hoje, essas ferramentas novas, né, machine learning, data science, tudo tem que estar envolvido na questão dessa prestação de serviço em armazenagem.
Então, com o armazenamento, a gente agrega dois importantes valores à produção, que é a disponibilidade do produto ao longo do tempo e no local estrategicamente escolhido. O local estrategicamente escolhido pode ser um porto, né, onde esse produto vai ser distribuído, pode ser, por exemplo, uma fábrica de óleo, né? Então, por exemplo, lá em Maringá, eu tenho lá a cooperativa, que tem um parque moageiro grande, né, que é a Cocamar, então tem um grande armazém para armazenar soja, porque eu preciso de soja para rodar a fábrica de óleo ano inteiro. Então, quer dizer, aquele foi estrategicamente escolhido esse local para armazenar. Tá? Bom, eu vou falar um pouco da minha área, né, que é o processamento de grãos, né, a granel. Então, basicamente, né, a gente falando no processamento, né, então isso aqui é tecnologia de pós-colheita, né? Então, basicamente, na área de armazenagem de grãos, né, o nosso sistema, né, nós engenheiros agrícolas, a gente tem que sempre ver as coisas como sistema. Esse é o meu sistema, né? Então, aqui eu tenho as unidades dedicadas à secagem a alta temperatura. O que é uma unidade dedicada a alta temperatura, né? Nós temos aqui, então, receber o produto vai passar pela limpeza, ele vai direto para o secador, aqui ele vai ser seco a alta temperatura. A alta temperatura é quando a gente usa o ar de secagem a mais de 10 graus Celsius. Então, aqui eu vou secar milho com 100, 90 graus Celsius, né? Esse milho seco, ele pode ir para a seca-aeração. O que é a seca-aeração? Hoje, no Brasil, a gente está tendo um volume grande de recebimento, e antigamente o nosso secador era projetado para secar o produto e depois resfriar o produto antes dele ser armazenado. Hoje não, hoje o secador, a gente fala que funciona em torre inteira. Então esse produto quente, ele vai para um silo, descansa e a gente faz aqui a aeração desse produto. Aí pode passar de novo por um processo de limpeza, armazenamento e expedição. Né? Então, aqui seria um fluxo, né, que a gente usa para o processamento de milho, soja, trigo, né? A gente vai utilizar essa estrutura. Se eu estou falando de milho de pipoca, eu estou falando de arroz, né? Aí a gente já vai para essa estrutura aqui, né, que seria a secagem a baixa temperatura. Vocês estão vendo aqui que no caso da secagem a baixa temperatura, o secador sumiu. Né? Então, nesse caso aqui, o silo armazenador é o silo secador. Então, geralmente aqui eu recebo arroz com 20% de teor de água, ele é limpo, né? Esse arroz, se não tiver espaço lá no silo, ele vai ficar aqui no silo pulmão, sob a aeração, aguardando o momento, né, de ser acondicionado. Aqui nós temos silos com 2 ventiladores, cada ventilador aí de 40, 50 CV, e a cada um deles acoplado um sistema de queima de GLP, né? Para de tal forma que em 20, 30 dias a gente seca esse produto, né? Que vai ser lá o milho de pipoca, o arroz. Então, por que o arroz preferencialmente é seco a baixa temperatura? Menor risco de dano térmico, né? Porque quando esse arroz for processar, se ele teve dano térmico e dano mecânico, no processamento vai dar muito arroz quebrado e trincado. Então, isso não é de bom grado no processamento, tá? Então, por isso, dessa identificação diferente. Então, aqui, ó, levando para a área de engenharia, né? Quando a gente faz o armazenamento de grãos, né, a gente estabelece um ecossistema e dentro desse ecossistema eu tenho vários parâmetros, várias variáveis. Então, vocês estão vendo aqui algumas de caráter internos e outras de caráter externo. Então, a temperatura ambiente, a umidade relativa ambiente, né, porque isso aqui vai definir para mim os momentos que eu posso fazer a aeração ou não. A radiação solar, se essa estrutura vai receber muita radiação, vai aquecer muito. A velocidade do vento, né, quando eu estou fazendo os projetos, né,
do silo, né, mas também na questão termodinâmica aqui, a estrutura de armazenagem, né, se é um silo metálico, se é um silo de concreto, se é um silo de alvenaria, se é um graneleiro, e lá dentro do silo eu tenho o grão, eu tenho área intergranular, esse área intergranular tem uma determinada umidade relativa, a depender da umidade relativa, a microflora, né, fungos e bactérias vão desenvolver, se isso acontecer, vai produzir calor, se produz calor, você pode potencializar o desenvolvimento de insetos, né, e ácaros, então vocês vejam que é um ecossistema todo interrelacionado, e aqui nós como engenheiros, né, a gente tem que procurar modelar isso e ver como que isso funciona. Então a gente, né, como engenheiro, a gente não tem que ser um mero usuário da tecnologia, nós temos que ser os desenvolvedores de tecnologia. Então, por exemplo, por que é engenharia agrícola? Porque você tem que procurar correlacionar isso, você tem que ter um tratamento matemático, um tratamento em termos de termodinâmica, de troca de calor, e entra uma parte biológica, então tem que estar atrelado a essas coisas. Então, a nossa pós-colheita e o nosso beneficiamento, ele tem que estar fundamentado em engenharia, né? Então, nós falamos que o ambiente de armazenagem é um ecossistema, nesse ecossistema tem atributos, quem mexe com a simulação gosta dessa palavra, né? Aí está lá as propriedades físicas, né? Teor de água, temperatura, atividade de água, massa específica, ângulo de repouso, propriedades químicas, né? Composição nutricional, teor de óleo, acidez, a composição do ar, né, que está dentro do silo, né? Se eu estou trabalhando com sementes, né, germinação, vigor desse produto, a parte do ecossistema, né? Qual que é o nível de infestação de inseto, de fungo, de roedor, de pássaro, né? Então, tudo isso, né? Hoje, a gente fala lá nos modelos preditivos, né? Numa determinada infestação de inseto, qual que é o nível de perda que eu tenho no meu sistema armazenador. Então, para nós, né, da área de engenharia, a gente tem que estar bastante preocupado aí com essa questão do controle de processo, né? Então, quando a gente fala nesse sistema, nós temos que pensar em controle de processo. Então, por exemplo, um controle de processo que a gente tem, né? Aí a gente tem lá o APPCC, Análise de Perigo e Pontos Críticos de Controle. Como que eu aplico uma APPCC numa unidade armazenadora, pensando em minimizar perdas qualitativas e quantitativas? Então, a gente vai fazer um mapa da nossa unidade e vão ver os pontos. Então, vocês estão vendo, os pontos em vermelho são pontos de perda de quantidade. Os pontos aqui, nessa cor roxa, é perda de qualidade. Então, vou dar um exemplo, né, de quantidade. Regulei uma máquina de pré-limpeza mal regulada e ela começa a descartar grão inteiro como sendo impureza, perda de quantidade. Deixei o produto, o caminhão, muito tempo na fila, aí fungo fez uma festa, perda de qualidade, porque se tem fungo, vai ter micotoxina, então essa carga já entra condenada na minha unidade, na hora que ela sair, ela for para a fábrica de ração, ela vai ser rejeitada, porque lá na fila aconteceu contaminação com micotoxina e a carga que vai sair com micotoxina. Aqui, na cabeça de cada elevador, né, se o elevador não foi bem projetado, o grão passa, né, e ele recebe o impacto, ele tem dano mecânico. Se ele tem dano mecânico, né, ele perdeu aquela proteção natural contra pragas durante o armazenamento. E aí, então, vou ter perdas. Um exemplo clássico aqui de perda de quantidade. O cara não sabe os momentos ideais para ligar o sistema de aeração,
Então, ele liga o sistema de aeração num dia quente, seco, e aí o produto que era para ser armazenado com 13%, ele fica com 10%, 11%. Na hora que ele vai comercializar, ele está entregando mais matéria seca do que o necessário. Então, também perda. Então, você como engenheiro, né, você vai chegar, vai fazer um mapa de risco, né, o risco que eu estou falando aqui são as perdas. Então, eu vou mapear e vou fazer o manual das boas práticas. Eu vou instruir como o operador de secador deve operar, tudo por escrito. Como que deve ser regulado uma máquina, tudo está aqui no manual de boas práticas, tá? Então, isso aí é engenharia. Vamos encerrando, né? Então, quando a gente fala de controle de processo, né, a gente fala que a gente tem essa visualização, as variáveis de entrada, parâmetros do sistema, as variáveis de saída, sendo que as variáveis de saída é função das variáveis de entrada e parâmetros do sistema. Então, vamos supor, eu tenho um secador aqui. Quais são os parâmetros do sistema? Quantas toneladas por hora que ele dá? Que tipo de secador, tal? Quais são as variáveis de entrada? Qual que é o teor de umidade que o produto entrou? Que produto que é? Quais são as variáveis de saída? Quantas toneladas de produto seco que eu tenho? Se esse produto saiu mais danificado, então é uma variável que a gente está avaliando. Então, aqui, pessoal, eu peguei, né, para várias situações, né, eu tenho aqui a secagem a baixa temperatura, elenquei aqui várias variáveis, né, que tem que ser monitorada no sistema de secagem a baixa temperatura. Então, por exemplo, a temperatura do ar ambiente, a umidade relativa, a potência do ventilador, a rotação do ventilador, a frequência que esse ventilador está trabalhando. Por quê? Dependendo da frequência, vai injetar mais ou menos ar. A temperatura do ar depois do aquecedor, né? O ar que está sendo insuflado, eu estou monitorando a temperatura e a umidade relativa do ar intergranular, a quantidade de CO2 que está saindo, porque se tem CO2, eu tenho pragas infestando, a produção de CO2 está alta. Então, quando a gente fala de controle de processo, é o engenheiro, né, ele ter conhecimento de toda a dinâmica do processo, né? Então, por exemplo, nós estamos exemplificando aqui o sistema de aquecimento. Então, temperatura e umidade relativa antes do queimador de GLP, depois do queimador de GLP, depois do ventilador. Psicrometria, que o cara estudou lá na disciplina, né, de armazenagem, né? Aí eu tenho um silo fazendo aeração, né? Qual que é a temperatura e umidade relativa? Posso ligar o ventilador? Qual que é a frequência e a rotação que eu vou dar no ventilador para dar a vazão que eu quero? Qual que é a temperatura e a umidade relativa do ar que está sendo insuflado? Será que esse ar vai secar esse produto que está armazenado? Será que vai entrar um ar com umidade relativa alta, que vai potencializar os fungos presentes para deteriorar o produto? Então, tudo isso é questão que o nosso engenheiro, né, ele tem que estar por conta aí na nossa tecnologia de armazenagem. Eu tenho um silo pulmão, né? Qual que é a temperatura do silo pulmão? O que é o silo pulmão? É aquele milho que veio lá da lavoura, está aguardando secagem, está úmido. Eu não quero que esse massa de grãos esquente. Por quê? Se está esquentando, é porque fungo está agindo aqui, porque o grão está úmido. Então, nós temos ventiladores aqui com alto fluxo de ar para remover calor e não deixar essa temperatura subir, tá? Aí, mesma coisa na questão da seca-aeração, da aeração. Então, hoje, né, a indústria, o que nós temos? Eu tenho uma central computadorizada aqui que está monitorando pressão do ar que está sendo aplicado, pela pressão, por quê? Pela quantidade de grãos, eu tenho a perda de carga, essa pressão eu vou alterar a rotação do ventilador, que vai aumentar ou diminuir a vazão em relação à quantidade de grãos. Eu tenho cabos monitorando a temperatura dos grãos, eu tenho cabo monitorando a umidade relativa do ar intergranular, porque eu sei que o fungo, né, ele vai agir se a umidade relativa do ar intergranular estiver acima de 65%. Se eu estou monitorando a umidade relativa, eu estou dando garantia de boa conservação.
Aí vem a segunda questão, se eu faço controle de processo, eu posso automatizar. Então, aí na automatização, né, nós vamos utilizar sensores, nós vamos utilizar atuadores. O que é o sensor? Medidor de umidade relativa, de pressão, de vazão, né, diferentes. O que é o atuador? É o motor elétrico que você vai ligar, é um braço hidráulico que vai abrir ou fechar uma entrada de ar, e aí vem as unidades de processamentos, né? Vou adiantar um pouquinho aqui, que o meu tempo já está meio curto. Então, nas unidades de processamento, né, aí temos aqui os microcontroladores e os microprocessadores, né? Então, por exemplo, o microcontrolador, vocês estão vendo aí a placa de Arduino. Então, hoje, nesses sistemas de termometria, de monitoração de temperatura na massa de grãos, você vai lá, tem uma caixinha lá que tem o controle, lá dentro da caixinha tem uma placa de Arduino, tá? Que está fazendo lá a medição da temperatura. Então, eu espero que o nosso engenheiro agrícola, né, já que ele é conhecedor desse sistema, ele tenha condição de criar códigos, né, dos diferentes equipamentos, não só de monitoração, como também de atuação no sistema, ligar, desligar o motor no momento certo, e, logicamente, nesse código, né, vai estar embarcado toda a ciência de tecnologia, de pós-colheita e beneficiamento sob a ótica de engenharia, né? Então, hoje a gente fala muito aí na internet das coisas, né, os comandos à distância, né? Então, aqui nós temos essa família aqui, né, que é baseada no chip SP8266, que a gente monitora sistemas à distância, né? E nesse monitoramento à distância, né, aqui está a plaquinha. Então, por exemplo, isso aqui em cima do silo, coleta lá a temperatura, entra em contato com a rede, disso é disponibilizado na internet, de longe eu estou acompanhando o que está acontecendo dentro do meu silo, ou dentro de uma unidade de armazenagem de frutas, né? Então, para nós, como engenheiros agrícolas, dentro da área de beneficiamento, isso são tecnologias novas que a gente tem que estar antenado, né? Então, por exemplo, aí vem os microprocessadores. Então, os microprocessadores são pequenas placas, né, como aqui a BeagleBone, que na verdade são microcomputadores, né, que a gente pode instalar não só para o gerenciamento, monitoramento, aí por trás disso vem embarcado programação, né? Está aqui o Python, né? Então, quando a gente insiste lá com nossos estudantes, né, o engenheiro agrícola precisa de estudar programação, porque é uma tendência, né, da monitoração, comando, né, dos elementos dentro de um sistema de processamento de produtos agrícolas, isso hoje passar a ser monitorado. E quem é o profissional que tem condição de desenvolver esses códigos, que tem conhecimento de perda de carga no sistema, de propriedades físicas de produto, é o engenheiro agrícola. Então, isso aqui são campos, né, que nós não devemos perder nessa ótica aí da pós-colheita e do beneficiamento. Então, só para encerrar aqui, isso aqui, pessoal, foi um programa que eu fiz com estudantes de PIBIC, né? E tem o PIBIC lá dos estudantes de segundo grau, que a gente teve aqui. A gente desenvolveu um pequeno sisteminha que a gente chamou de AERA STD, AERA Suporte à Tomada de Decisão. Então, esse AERA Suporte de Tomada de Decisão, vocês vejam aqui que coisa simples. Eu gastei R$200 para montar esse sistema. O abrigo, para onde que vai colocar o sensor de temperatura, está aqui o sensor de temperatura e umidade relativa, uma fonte, tá certo? E aqui nós temos aqui, ó, o módulo, né, lá daquele SP8216, que é para a internet das coisas, né? Então, isso aqui coleta lá os dados, entra na internet, aí tem um banco de dados coletor, aí o que está por trás aqui, ó, tecnologia de banco de dados, né? Aqui é programação
teve a programação lá do Arduino, teve a programação aqui em PHP, de tal forma que na hora que o cara acessa lá o celular, ele tem aqui um dashboard, né? Tá lá, ó, a temperatura, a umidade relativa, a temperatura do ar depois que ele faz aquecimento, e aqui tem um suporte à tomada de decisão, que vai falar para a pessoa se está no momento ideal ou não de fazer a aeração. Vocês vejam ali que com R$200 a gente desenvolveu um sistema para dar suporte ao cara, porque hoje você vai em muitos locais, mal o cara sabe ler temperatura e umidade relativa. Aqui, além de ler umidade relativa e temperatura, fornece lá para o cara, ó, agora é o momento ideal de ligar o ventilador para fazer a aeração, agora não. Mas por trás disso, o que teve? Código de HTML, PHP, tecnologia de banco de dados mais SQL, Arduino, internet das coisas, né? Armazenagem de dados em nuvens, emprego de dashboard. O que é dashboard? Dashboard você já encontra isso aqui pronto na internet. Agora, como é que eu implemento isso aqui? Tem que ter conhecimento de programação. Então, é muita coisa que a gente tem para falar de pós-colheita, de beneficiamento. Vocês viram que eu fui numa linha bem mais de engenharia, mais de programação, porque é uma coisa que nós estamos percebendo, né, é que principalmente, eu vou dar o foco mais aqui na área de armazenamento, é que a gente está precisando de tecnificar, de automatizar, e quando a gente fala automatização, né, o mais importante é ter controle de processo. Controle de processo, o que é? Você conhecer as variáveis do sistema, e ao conhecer as variáveis do sistema, você saber onde que pode mexer. E como que elas interagem. E como elas interagem, você vai definir, então, o modelo matemático que descreve aquele processo, se vai ser uma solução analítica, se vai ser um pacote de simulação. Então, o que se espera do engenheiro agrícola ambiental, na questão do beneficiamento e pós-colheita, é ter essa visão, tá certo? Isso aí que a gente tentou transmitir para vocês. Aí no fundo, tá, eu coloquei aí essa imagem de fundo, deixa eu deslocar aqui um pouquinho. Aqui, então, nós temos a engenharia, tentei, mas ficou legal. Nós temos aí ao fundo a engenharia agrícola aqui em Viçosa, né? Eu estou falando aqui do departamento, agora eu estou aqui no departamento, atrás de mim está a bateria de silo, né? Para vocês terem ideia, essa bateria de silo aí é a primeira unidade armazenadora a granel que foi montada no Brasil. A segunda, se tiver os colegas de Pelotas aí, eles vão discutir também, que foi montada. Então, a primeira unidade armazenadora a granel do Brasil está montada aqui. Aí lá atrás está a mecanização agrícola, a parte de hidráulica, né? Então o complexo da engenharia agrícola aqui em Viçosa está aí no fundo para vocês verem. Aí eu fiquei de uma forma aí que a área de armazenamento ficou nas minhas costas. Bom, nós encerramos, né? Eu fico à vontade aí para perguntas e espero ter atendido a expectativa de vocês. Muito bom, professor Luiz, muito obrigado. Em nome da FEAGRE, a gente agradece pela palestra e pela disponibilidade e vontade de estar com a gente nesse evento, e tenho certeza que tudo que foi discutido é muito relevante para a nossa profissão. Muito obrigado mesmo. Passo a palavra aí para a Juliana agora. Bom, professor, nós tivemos muitos agradecimentos, poucas perguntas. Eu acho que ficou bem assim explicado. Realmente eu comentei aqui com uma colega que foi o que eu vi no semestre, eu vi agora. Então foi muito bom mesmo a palestra. E a gente tem aí duas questões aqui que foram levantadas, que um dos integrantes comentou, que o senhor falou que usa motor de 50 cavalos com combustão GLP. A quantos graus que ele é mantido essa temperatura nesses armazenamentos? E se poderia ser utilizado outro combustível para manter essa mesma temperatura? Aquele sistema ali que eu descrevi é o sistema de secagem a baixa temperatura. Vocês vão ver isso muito aí.
ali na região noroeste do Rio Grande do Sul, na região sul de Santa Catarina, onde concentra os produtores de arroz. Então, eu tenho o silo, onde nós vamos receber o arroz úmido, com 20% de umidade, e esse arroz vai ser seco. Então, geralmente, são silos de 10 metros, 12 metros de diâmetro e 12 metros de altura. Então, quando você põe o fluxo de ar lá para projeto, a gente põe lá 500 litros de ar por minuto por tonelada, ou 1.000 litros de ar por minuto por tonelada, aí vai me dar 2 ventiladores potentes. E aí, geralmente, são 2 ventiladores, cada um responsável pela metade do silo, né? Então, aí se você for ver lá o fundo perfurado, metade da chapa perfurada pertence a um ventilador, você ligando 2 ventiladores para operar em paralelo. Então, o ventilador é responsável pela insuflação de ar. Aí, junto a esses ventiladores, é montado o queimador de GLP. Qual que é a função do queimador de GLP? O ar que vai ser insuflado, ele tem que levar o produto para 13% de umidade, tá? Então, muitas das vezes eu não preciso do queimador de GLP. Pelo simples fato de passar no ventilador, o ar já ganha 2 graus Celsius, aí se você olhar lá, a umidade relativa e a temperatura entrou na tabela de equilíbrio higroscópico, deu 13% de umidade, não precisa do queimador de GLP. Aí o queimador de GLP, geralmente ele tem um sensor de umidade relativa. Aí, quando a umidade relativa do ar externo passou de 65%, aí ele liga. E à medida que a umidade relativa fica mais alta, vamos supor que um sistema de secagem a baixa temperatura, ele roda 24 horas, minto, né? Na hora de horário de pico, a gente desliga. Então, passou o horário de pico, ele vai entrar madrugada adentro a funcionar. Aí, madrugada adentro, né, a umidade relativa lá, dependendo da região, vai em 80%, 70%. Aí, o queimador de gás, ele liga, e quanto mais alta a umidade relativa, maior a intensidade da chama. Por quê? Eu estou fazendo secagem, aqui é secagem a baixa temperatura. Eu quero que no final de 20 dias, aquele produto que foi colocado lá com 20% de umidade, chegue a 13%. Tá? Então, é nessa condição que tem o queimador de GLP. Agora, eu estou lá no Mato Grosso, né? Estou fazendo armazenagem, aeração de manutenção. Não, aí não tem queimador de GLP, não. Queimador de GLP é em sistema de secagem a baixa temperatura, que aqui no Brasil é arroz em casca e milho de pipoca, que é o mais usual aí. Ok, professor. Tem uma outra questão, que é quais são os fatores que impedem um maior armazenamento da produção de grãos no Brasil atualmente? Quais são os fatores? Bom, muitas dos colegas da área, né, eles vão falar que é falta de silo, falta de infraestrutura e tal, né, mas eu acho que o grande problema hoje é falta de conhecimento, né, apesar da engenharia agrícola estar no Brasil desde os anos 70, né, aqui em Viçosa, a gente tem o Centro Nacional de Armazenagem, e a gente viaja pelo Brasil inteiro dando curso, e a gente vê cada absurdo, né, então, muitas das vezes a gente não tem que pensar em estrutura, a gente tem que pensar em cabeça, então, que falta muito é cabeça, coisa pensante, tá, porque não adianta eu ter uma big de uma unidade com equipamentos excelentes se eu não tenho cabeça por trás disso. O que a gente tem notado hoje muito, né? Aí o cara chega aqui para nós, a gente está tendo perdas que não sei o quê. Aí quando você vai ver as perdas, a perda está o quê? Na má operação, na má gestão. Tem engenheiro na unidade? Não tem engenheiro. Então, o cara liga. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu acho que a gente tem que ter pessoas bem treinadas, ter conhecimento do processo para minimização de perdas. Então, antes de pensar em grandes estruturas, minimizar perdas, tá? Tecnologia, engenharia. Eu estou igual o ministro da
o ministro, o ex-ministro da Saúde, né? Ciência, agora aqui não é ciência e engenharia, tá? Para ter armazenagem de grãos. É bom enfatizar, quando eu falo armazenagem de grãos, né? Porque é o foco nosso, né? Mas nós, como engenheiros agrícolas, né? Essa parte de olerícolas, né? Tem um vasto campo para, né? De propriedades físicas para estudar, para controlar, tá? Então, várias áreas. É verdade. Uma outra questão que colocaram é qual que é o sistema de armazenamento de grãos de menor custo e se ele gera muitas perdas? Bom, sistema de armazenagem não é para gerar perdas, tá? Gerar perdas é falta de tecnologia, falta de conhecimento, tá? Então, não tem essa questão de qual que é o melhor, né? Depende da operação. Igual aqui para nós, da área de grãos, né? A gente instrui os estudantes o seguinte, ó, graneleiro é a última opção, você deve optar por silo. Mas eu tenho colegas que trabalham em unidades armazenadoras com graneleiros e o armazenamento é perfeito. Por quê? Esse colega, né, que ele até participou, nós falamos aí do grupo de estudo aqui da engenharia agrícola aqui, a gente convidou esse colega lá do Mato Grosso não, de Goiás, né? E a unidade dele é toda em graneleiro, e perfeito, mas ele tem doutorado. Então, é um doutor que cuida de uma grande unidade de graneleiro. Não fala em perda, não fala em nada, produto de alta qualidade. Então, não existe nessa nossa área, né? Se o sistema tem perda, é porque ele foi mal projetado. Se ele tem perda, é porque ele é mal gerenciado. Tá? Então, não é para ter perda em armazenagem, né? A perda que eu posso ter em armazenagem, o grão respirou, tal, eu não tenho como estancar a respiração no grão, mas eu tenho como diminuir a taxa de respiração, né? Aí, conhecimento de engenharia. Sim. Professor, nós temos mais 5 minutinhos somente. Eu vou fazer mais uma pergunta que pediram para, se tivesse tempo, comentar sobre o seu site, o agás.com. Tá. O agás.com foi uma iniciativa nossa, né, que a gente, desde a época lá da UniOeste, né, eu sempre gostei de informática, né, e aí uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos, quando eu chegava lá na porta da universidade, tinha um monte de caderno de extensão, sabe? Então, você chegava lá e pegava material. E parece que nós, brasileiros, as nossas universidades, a gente, se algum colega estiver escutando, ele vai me bater. Mas parece que a gente tem uma restrição de passar informação, sabe? Muitos colegas acham que a gente vai morrer, vai levar informação junto. E você tem que disponibilizar. Então, se você chegava na porta da universidade, eu coletava um monte de material, né, de regulagem de equipamento, de não sei o quê. Aí eu vim com essa ideia, né, falei, poxa, a gente tem que distribuir o conhecimento que a gente tem, né, então, ali o Agás, a gente disponibiliza boletins técnicos, né, e também algumas ferramentas, né, igual tabela de equilíbrio higroscópico, tem programa lá para rendimento de secadores. Então, a gente disponibiliza. Eu acho que a universidade ela tem essa função de gerar e disponibilizar informação. Eu acho que isso é o grande retorno que a universidade tem para a sociedade, né? A universidade, e hoje, né, os meios de comunicação, né, a universidade tem que estar presente, né? Então, a nossa ideia do Agás é disponibilizar a informação. Gostaria de ter mais tempo, né, para dedicar e colocar mais informação lá. Mas a ideia foi essa. Fantástico, professor. A gente vai encerrar. Me desculpa aos integrantes, às vezes, se tiver alguma pergunta, né, e não tiver tido tempo, que a gente tem que realmente finalizar. Mas queria agradecer novamente, em nome da FEAGRE, né, foi de grande proveito a tua palestra, foi fantástico mesmo, adorei, eu acho que todas as pessoas que estão assistindo também. Muito obrigada mesmo por estar contribuindo e passando conhecimento para a gente, tá bom? Nós é que agradecemos, tá, pelo convite, né, da FEAGRE, né, aí a Juliana, o Murilo, né, como representantes, e a gente coloca à disposição lá no Agás, tem um canal lá para entrar, para
conversar comigo, né? E também aí vocês viram o meu e-mail, né? silvaluic@ufv.br. Eu gosto de receber perguntas, né? Que isso é que gera desafio, né? Então, a gente aqui no banco da academia, a gente tem que tem que ter interação com lá fora, né? Eu que agradeço a oportunidade, tá? E sucesso para vocês aí, os engenheiros agrícolas ambiental e os engenheiros de biossistema. Eu acho que o pessoal é lá da USP, né, de Pirassununga, que tem lá a engenharia de biossistema, onde tem o colega lá, o Celso, né, que foi meu colega lá em Cascavel. Um abraço, muito obrigado a vocês. Abraço, professor, obrigada. Obrigado.